Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar da parte científica. A gente vai falar do filme A Face Oculta da Medicina, que é um documentário brasileiro. E a gente vai falar sobre a parte da medicina e a espiritualidade junto. Porque a gente vai falar de um médico falando de toda essa parte, de como é que funciona a parte também de cirurgias espirituais. Então fica aqui com a gente, aproveita que você já está aqui, já deixa seu like, já curte, já segue a gente no canal, chama seus amigos, compartilha esses vídeos, esse link, para que as outras pessoas também conheçam um pouco mais desse conteúdo. Damião, conta pra gente a ficha técnica aí desse livro, não, desse filme, que também é um livro, né? É um livro, e depois que agora virou um filme. Olha, olá você, olá Tati, olá você que está nos acompanhando no YouTube, Tatiana Benites. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, A Face Oculta da Medicina. O lançamento 2019, o documentário A Face Oculta da Medicina, agora nas plataformas digitais desde 17 de novembro de 2021. O diretor é Wagner de Assis, o grande Wagner de Assis, 1 hora e 2 minutinhos. 1 hora e 2 minutinhos é um documentário, fala de fé, de espiritualidade. Você vai conhecer a história do médico Paulo César Frutuoso, que pelos últimos 40 anos realizou seu trabalho como cirurgião oncológico em paralelo às sessões de materializações e cirurgias espirituais realizadas no Lar Frei Luiz, do Rio de Janeiro, Tati. É isso, né, gente? É um filme que está disponível nas plataformas do YouTube, naquela parte paga, né? E que vocês podem acessar a qualquer momento e que vale muito, muito a pena conhecer essa história. Mas antes da gente começar a falar um pouco mais sobre essa história, vou rodar a vinheta, né? Bom, começando a falar um pouco sobre esse documentário, né? É um documentário que o nome já é A Face Oculta da Medicina, ou seja, muitos médicos não vão falar sobre esse assunto, muitos médicos não acreditam, inclusive, nesse assunto, mas é um trabalho muito bonito, realizado pelo médico Paulo César Frutuoso, né? E que é realizado no lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, já há muito tempo. É muito interessante porque eu não conhecia esse trabalho que acontecia lá e muita gente não conhece esse trabalho. Então, eu acho que o gostoso desse documentário é nós sabermos que isso existe e como é que ele é realizado nesse local. Então, quando a gente pega o livro dos médiuns para estudar e a gente vê ali todos os tipos de mediunidade, a gente vê algumas mediunidades que a gente sempre ouve falar, são a psicografia, né, aquele médium que pode escrever, que pode se comunicar com os espíritos escrevendo cartas, escrevendo livros, que é aquela mediunidade que a gente conhece bastante, né? Tem aqueles médiuns que podem pintar quadros, que podem fazer arte através da mediunidade, da influência dos espíritos. Lembrando que mediunidade é sempre porque existe uma influência de outro espírito, né? É a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Então, esses diversos tipos de mediunidade que nós vemos explicados no livro dos médiuns, quando a gente pega um documentário desse,
a gente volta no livro dos médiuns e fala, bem, peraí, deixa eu buscar mais alguma informação aqui, né? Por quê? Porque a gente tem, a gente ouve falar muito sobre a mediunidade, o médium que fala com a voz do outro, né? A incorporação, que na verdade não é uma incorporação, né? O espírito não entra no corpo do outro como no Ghost, né? É uma aproximação do pensamento e que faz com que isso aconteça. Então, a gente já tem muitos materiais de outros tipos de mediunidade. Mas a mediunidade de materialização, ela é muito pouco falada, né? Quando a gente fala de ectoplasma e que no documentário nós temos muitas explicações ali que são muito boas, pessoas explicando o que é o ectoplasma, como é que funciona o ectoplasma, né? É muito interessante que a gente estude um pouco mais sobre esse fenômeno. Bom, falando esse nome fenômeno, né, muita gente busca o espiritismo em busca de fenômenos, principalmente fora do Brasil. No Brasil, a gente tem já um esclarecimento maior da parte espiritual, porque não existe só o espiritismo, existem outras frentes, outras raízes religiosas que são espiritualistas e que também acreditam na comunicação de espíritos encarnados e desencarnados. Então, a gente tem um esclarecimento maior. Mas fora do Brasil, as pessoas querem ver ainda o fenômeno. É como se as pessoas ainda quisessem ir nos shows de mesas girantes para ver se isso realmente existe, porque elas querem ver a coisa aparecer, a coisa desaparecer, né? Querem sentir na pele aquilo, querem estar presentes. E a gente vê que elas entendem pouco sobre o assunto. Não que nós dominemos, brasileiros dominemos, né? Mas a gente tem mais material para estudar isso, a gente tem mais livros, agora a gente tem um filme, né, que fala sobre esse assunto mais diretamente. Então, quando ele fala do ectoplasma, que é aquele fenômeno, né, onde saem o ectoplasma, que são fluidos dos nossos orifícios, que são a boca, o nariz, os ouvidos e tudo mais, isso choca muita gente, né? Choca muitas pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu vi num livro que eu comprei sem saber o que eu estava comprando. E era um livro que falava sobre ectoplasma. E daí eu lembro que eu levei para o centro e falei, isso aqui é mentira, né? E daí no centro, meus professores do centro falaram, não, é verdade. Eu falei, não é não, isso aqui é mentira, não é possível que isso acontece assim. E daí eles me explicaram e falaram, não, é verdade, leia o livro, se você tiver dúvida, vem falar com a gente. E eu fui, né? E daí eu falei, gente, olha só, né? E isso é muito raro ter esse tipo de mediunidade, mas a gente sabe que tem. Chico Xavier já trabalhava com esse tipo de mediunidade, né? E temos relatos, temos fotos, né, dele também trabalhando com isso. Mas é uma mediunidade rara, né, Damião? Sim, sim, é rara, né? E, por exemplo, você vê tanto o Chico, e o filme até apresenta isso, mostra um pouco do Chico, a face oculta da medicina, Paulo César Frutuoso. Para mim, né, Tati, levo um lado até pessoal ali, e é de muita gratidão. Eu tive o prazer, né, em 2023, de encontrar o Paulo César Frutuoso no Medinesp, e aí trouxe, né? Acabei fazendo uma entrevista com ele. Está aqui disponível no canal, no YouTube da Tatiana Benítez. Se procurar ali aqui o programa Sensibilidade, Medinesp, tem parte 1, parte 2, toda uma série de entrevistas. Ele está na parte 2 do trabalho, falando, né, um pouco sobre toda essa experiência dele,
E aí você vê depois esse filme já tendo sido lançado, destacando o trabalho dele. Você vê como é bacana a gente perceber toda essa semente, todo esse trabalho que é realizado aqui, né? Por todo o trabalho que é realizado na Rede Morava de Rádio, na TV Mundo Maior, e no YouTube da Tiana Benício, a gente percebe assim, muito antenado a tudo isso, né? A todo momento, a todo instante, né? E vale também a gente citar uma parte aqui também desse filme que acaba sendo muito interessante, né? Porque o filme ele não tá mostrando os tradicionais passes e os tratamentos alternativos que ajudam tantas e tantas pessoas. E sim, um dos fenômenos que o mundo espiritual pode provocar para nós encarnados, principalmente quando feitos com esse fim nobre, né? Que é o tratamento de pessoas enfermos. Gente, é ajudar aquele que está precisando. E aí aquilo que também, né, é o quanto é importante a gente estar lembrando. Ótimo, você tem todo um tratamento oncológico, então a pessoa está com câncer ali, fala, meu, e agora? Vai ter que fazer radioterapia ou tem que fazer quimioterapia? Ok. E aí tem toda uma proposta de, ao mesmo tempo, você fazer um tratamento, ao mesmo tempo, um tratamento espiritual. Sabe? Então, essas propostas, não é para abandonar o tratamento, não, o tratamento convencional tem que ser feito, sim, mas você pode estar fazendo em paralelo, ao mesmo tempo, um tratamento espiritual, Tati. Isso é muito importante ser falado, né? Ninguém em nenhum momento diz que você tem que deixar a medicina tradicional para fazer um tratamento espiritual, né? Em nenhum momento isso é dito, mesmo por médicos, né? Porque dentro desses tratamentos, e o doutor Paulo, ele é médico, né? É médico da carne, né? Médico da matéria. Ele não fala para as pessoas deixarem o tratamento oncológico, deixarem o tratamento tradicional para fazer esse tratamento. Então, seria um adendo, né? Seria um tratamento a mais que você faz. E então, que você também vai receber um auxílio espiritual, além do auxílio material. E claro, né, que esse trabalho é feito num local preparado para isso. Né? No documentário é muito interessante porque eles mostram como é o local, como o local é preparado, como é que funciona esse tratamento. Tem depoimentos de pessoas que passaram pelo tratamento, que conhecem como é que funciona. Então, ali é um centro espírita, né, e um hospital preparado para receber as pessoas e para fazer esse tipo de tratamento com um médico espiritual. Este médico espiritual é quem faz as cirurgias, é quem realiza esses procedimentos. A gente tem alguns outros exemplos no Brasil que também viraram filmes, né, como o Arigó. Nós tivemos o Arigó, que não era médico, né, e que sim recebia o espírito de um médico, e ele também realizava cirurgias, que era feita de uma forma muito diferente do Dr. Paulo César Frutuoso, né? Muito diferente do Lar Frei Luiz que realizam hoje. Então, existem vários tipos de cirurgias que são feitas ou que já foram feitas, mas que a gente sabe que são feitas pelo plano espiritual, que é permitido pelo plano espiritual. Também existem lugares que oferecem esse tipo de coisa, que cobram por esse tipo de coisa, e aí esses lugares não são considerados espíritas, né? Porque não seguem a doutrina de Kardec. Que dentro da doutrina de Kardec, nós não cobramos por esse tipo de trabalho. Né? É um trabalho totalmente voluntário
E se você quiser colaborar com a instituição, pode fazer doações ou, né, colaborar, comprar um livro, fazer qualquer coisa assim, mas não existe uma obrigatoriedade e nenhuma forma de pagamento para isso. Então, o que é mais interessante nesse filme, que eu acho, né, é a posição de médicos encarnados que estudaram medicina, que trabalham com a medicina tradicional e que estudam também a parte espiritual e que sabem do potencial que nós temos de melhora. Eu não vou falar cura. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que elas vão entrar ali e ser curadas. Algumas realmente são, e outras não. Por quê? Aí a gente tem que entrar na parte espiritual. Tem pessoas que precisam passar por algumas provas, principalmente pela prova da enfermidade, para aprender algumas coisas, para mudar os seus valores. Mas todo mundo tem que melhorar os valores. Realmente, todos nós estamos aqui para melhorar os nossos valores. Mas algumas pessoas precisam ainda mais. Então, a gente tem a parte do merecimento. Todos nós merecemos ficar bem, todos nós merecemos ficar bem. Mas antes de nós virmos para cá, antes de nós encarnarmos, nós fizemos um planejamento reencarnatório. Nós fizemos escolhas, nós tivemos que escolher algumas provas para nós passarmos, para que nós saíssemos daqui melhores do que quando a gente chegou. Então, dentro disso, tem também algumas doenças e algumas provas que nós tínhamos que passar. Algumas pessoas terão o merecimento de ter a cura total. Por quê? Porque as suas atitudes foram modificadas, a sua parte moral foi modificada. Talvez não por causa da doença, ou talvez sim, né? Mas essas pessoas fizeram o bem, praticaram o bem, sem olhar a quem, né? Sem precisar provar nada para ninguém. Então, essas pessoas têm o merecimento de ter essa cura. Aí, às vezes, a gente fala assim, mas eu conheci uma pessoa tão boa, ela era tão boa, ela fez tanto bem, e ela não conseguiu a cura. Por que será? Será que então Deus foi ruim com ela? Deus foi injusto com ela? Ou será que foi ela mesma que pediu no plano espiritual para que fosse dessa forma? Então, nós aqui não temos todas as respostas, ainda bem. Nós desconhecemos toda a verdade, ainda bem. Porque muitas coisas que nós não temos as respostas podem nos ferir muito com a verdade, quando nós soubermos. Imagina se nós soubermos que estamos trabalhando tanto para o bem, porque um dia nós fizemos muito mal a todas essas pessoas que nós estamos ajudando. Como será que nós nos sentiríamos? A gente pode falar conscientemente, tudo bem, pelo menos eu sou uma outra pessoa. Mas e se eu visse essas cenas? E se eu sentisse novamente aquela raiva? Então, será que a gente iria ficar bem? Então, por isso, algumas pessoas têm um merecimento de ficar totalmente curados e outras têm o merecimento de ter um tratamento para que fique melhor, para que tenha uma recuperação com mais calma, com mais tranquilidade, para que passe por essa fase da doença com menos sofrimento. Então, é uma amenização do sofrimento que também pode existir. Então, tudo isso serve para nós de aprendizado. Uns com uma cura completa
outras com uma amenização. Então, a gente não pode prometer que num tratamento espiritual ou numa cirurgia espiritual, que as pessoas sairão de lá curadas. Porque eu acho que essa expectativa gera frustração, gera descrença. Então, a gente não pode falar, vai lá e você vai sair curado. Vai ter depoimentos e vão ter pessoas que realmente sim. Mas não são todas. Né? Então, o interessante é que nós aprendamos com os fenômenos espirituais, mas também que entendamos toda a parte material que está envolto de tudo isso, que é o que nós temos hoje. Hoje, nós estamos na matéria. Então, algumas coisas nós podemos modificar na matéria, outras coisas não. Né, Damião? Sim, às vezes aquilo, né, tudo fosse bom, né, todo mundo, vamos lá que vou me curar, né, não, na verdade, fosse bom, né, fosse assim, né, mas é aquilo, e a face oculta da medicina, esse documentário do Wagner de Assis, é um convite maravilhoso, toda a proposta minha aqui da Tati, é que você assista o filme, para que você possa parar e falar, poxa vida, existe, é aquilo que a Tati mesmo estava dando o depoimento dela, né, no primeiro momento ali, pô, mas isso é verdade, é assim. E você parar e falar, poxa vida, olha que eu me interessei por esse tema, e aí eu e a Tati ampliamos para você também, já desde já, sabe? Você tem aí a possibilidade de já se preparar. Você quer saber mais ainda sobre esse tema? Em 2025 vai acontecer em São Paulo o Medinesp, é um congresso, o Medinesp é um congresso bianual promovido pela Associação Médica Espírita do Brasil, né? Para o quê? Para discussão de assuntos que aliam medicina e espiritualidade pelo paradigma médico espírita, né? Incorporando aí conteúdos trazidos pelos espíritos ao conhecimento médico, né? E vai acontecer em São Paulo. Olha aí, você poder já se programar para em 2025 estar presente para poder falar, poxa, eu quero ampliar, quero saber um pouco mais sobre esse tema, né? E vai acontecer em 2025, porque vale a pena a gente citar, né? Porque todo esse trabalho do Wagner, quando ele conta essa história, sem dogmas, sem religião, sem medos, né? E aí mostrar essa possibilidade, olha aí o termo, né? A possibilidade de você fazer tratamentos em paralelo, Tati. A gente sabe que existem outros tratamentos que a gente pode fazer paralelamente, né, como homeopatia, com florais e tudo mais. Isso é muito comentado, é muito falado, né, e a gente também tem esses tratamentos espirituais dentro dos centros espíritas, né, tratamentos com passes, a água fluidificada, o evangelho no lar, tudo isso é tratamento. Né? Tudo isso faz parte de um tratamento. No entanto, o que eles apresentam no Lar Frei Luiz são cirurgias espirituais, de fato. São cirurgias mesmo. Então, tem depoimentos de pessoas que fizeram uma radiografia antes e uma radiografia depois, né? De curas que realmente existiram. Então, são coisas que a medicina material não consegue uma explicação se uma pessoa não passou por uma cirurgia material, mas que espiritualmente ela passou por essa cirurgia e materialmente tiveram transformações no seu corpo físico. Tá? Então, ali nós temos a presença de um médico do plano espiritual que se materializa através dos fluidos de médiums
que tem esse fluido material, que não são todos os médiums que possuem. Então, através desses médiums que estão ali, né, servindo de instrumentos para que esse médico ali esteja, este médico realiza a cirurgia como se estivesse encarnado. Mas ele utiliza instrumentos espirituais para fazer isso. E os resultados são surpreendentes. Então, é como se essas pessoas, muitas vezes chegam ali pessoas descrentes, pessoas que não acreditam em nada, às vezes nem em Deus, né? Às vezes nem tem uma religião, e saem dali transformadas. Elas vão sair dali espíritas? Não, isso não importa. Importa que elas saiam dali melhores. Então, essas pessoas dão depoimentos dentro desse documentário, algumas delas, e eles explicam como é esse processo da cirurgia espiritual com um médico plasmado, né? Com um médico materializado. Porque existem alguns outros médiuns que também realizam um trabalho dessa mesma forma, mas não com um médico espiritual materializado. Isso acontece através de uma mediunidade de aproximação, e o médium é quem faz a cirurgia espiritual. Então, para que fique claro que existem vários tipos de mediunidade que podem trabalhar na parte da saúde, na parte de cura, de tratamento espiritual, e que não são iguais. Ali no Lar Frei Luiz existe esse tipo de tratamento que é raro. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, que entre em contato com eles, que conheçam esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, muito maravilhoso. O documentário foi feito em cima também do livro. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro, A Face Oculta da Medicina, né, que leia o livro, entendam um pouco mais sobre esse tema, para vocês verem tudo o que é possível, né, tudo que é possível acontecer, né, e tudo que é possível ser feito com esse tipo de mediunidade, e as melhorias, e todas as ajudas que eles podem dar também, né? Porque, além do mais, aquilo ali também é um espaço, um centro espírita. Então, ali eles também vão mandar as vibrações para as pessoas, as radiações, né? Também vão fazer as orações para essas pessoas. Então, é uma continuidade, é um tratamento espiritual que é oferecido. E é um trabalho muito bonito, é um trabalho de caridade, as pessoas ali não estão recebendo nada, elas são voluntárias,